Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, que Deus continue iluminando sua mente, te abençoando, te dando a paz, te protegendo e livrando você do mal. E que as bênçãos do Senhor possam continuar sendo derramadas sobre a sua família e sobre a tua vida. Seja bem-vindo para estudar a grande profecia da Palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre as 70 semanas. O que significa essas 70 semanas, né? Para quem Deus deu essas 70 semanas e qual é o povo que teria que ter 490 anos de misericórdia, de oportunidade para se converter, se arrepender e se aproximar mais do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o verso 27, vem falando de 70 semanas. E essas 70 semanas, ela tem em parte 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana, que dá 70 semanas. Mas desde quando se iniciou essas 70 semanas? A Bíblia nos diz que quando Daniel ele estava tendo essa visão das 70 semanas, ele ficou sem entender. E aí veio o homem Gabriel do céu, dar entendimento a Daniel. E aí ele começou a falar essas palavras para Daniel. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer essa transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o príncipe do príncipe, o santo do santo, que era Jesus Cristo. Então, o anjo Gabriel, o homem Gabriel, deu a Daniel a visão e também explicou para ele como ele ia entender essa profecia. Então ele tinha falado, Daniel, 70 semanas são determinadas para o teu povo, o povo de Israel como nação. Eles teriam 70 semanas para buscar o Senhor, para se converter ao Senhor, para andar com o Senhor e aceitar o Senhor como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele tinha 70 semanas, que em profecia, segundo o livro de Números, capítulo 14, versículo 34, significa que seria 490 anos, essa profecia de 70 semanas. Porque lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 34, significa que um dia em profecia equivale a um ano. Então, quando começou essa profecia? A partir do ano do decreto do rei Artaxerxes, que está no livro de Esdras, capítulo 7, no ano 457, essa profecia se iniciou nesse período e termina no ano 34 depois de Cristo, com a conversão do apóstolo Paulo. Você entende isso? Essa profecia começou no ano 457 e termina no ano 34 depois de Cristo. Então, o que podemos entender dessa profecia? No versículo 25 diz assim: sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas, lembra? E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, hoje aqui está dizendo para Daniel, isso vai acontecer, mas durante um período de tempo. São 7 semanas que em profecia se dá 49 anos. Desde a ordem de Artaxerxes, 457 anos, até o ano 408, haveria 49 anos para reedificar e restaurar os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E isso aconteceu, então, do ano 408 até o ano 27, depois de Cristo, no ano 27, ungido seria batizado. No caso, João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão e desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. E ali Jesus estava sendo ungido por Deus. Então, no ano 27, essa profecia das 62 semanas, que são 434 anos, se completa na vida de Jesus com o seu batismo, quando ele é ungido por Deus. Então, no ano 27, a Bíblia fala que haveria mais uma semana. Estudamos 7 semanas, que seria 49 anos, que vai do ano 457 até o ano 408, com o rei Artaxerxes, que ele deu ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que são 49 anos proféticos, e a partir do ano 409 até o ano 27, quando Jesus Cristo é ungido por Deus, ali vai mais 62 semanas, que são
434 anos proféticos. Então, estamos no ano 27. Mas o que diz o versículo 26 do capítulo 9 do livro de Daniel? Depois das 62 semanas, será morto ungido. No ano 27, Jesus foi batizado, foi ungido por Deus, por João Batista, no Rio Jordão ele foi batizado. E aqui a profecia está dizendo que depois das 62 semanas, ele seria morto. Jesus seria morto? Sim, a profecia está falando de Jesus, do ungido de Deus. Seria morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. E o verso 27, o que é que diz o verso 27? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, certo? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o asolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a Bíblia diz, a profecia fala que no ano 27, depois das 62 semanas, o ungido seria morto. Ele iria fazer firme aliança com muitos e na metade da semana morreria. Então a profecia diz que um dia equivale a um ano, uma semana equivale a 7 anos. Então na metade da semana, no período de 3 anos e meio, ungido, Cristo seria morto. Então ele foi batizado no ano 27. Então no ano 31, Jesus Cristo morreu, quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e ele disse: Pai, está consumado. Então agora já estava mais 3 anos e meio. Então depois da morte de Jesus, ele subiu ao céu. Faltava 3 anos e meio para se cumprir as 70 semanas. Essa última semana, que na metade da semana o cordeiro seria morto. E aí chegamos ao período do ano 34 depois de Cristo, que foi com a conversão do apóstolo Paulo, que ele era Saulo, estava perseguindo o povo de Deus no caminho de Damasco para trazer a Jerusalém para ser preso. E aí Cristo aparece no caminho, raia uma grande luz, o apóstolo Paulo ele cai e fica cego. E ele pergunta: quem é Jesus? E Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Por que me persegues, Paulo? Então Jesus chamou o apóstolo Paulo para ser mensageiro dos gentios que somos nós. E o tempo se encerra nesse período, o tempo de nação do povo de Israel, que Deus tinha determinado para que ele se convertesse, buscasse o Senhor. As 70 semanas se inicia do ano 457 e termina nesse período, no ano 34 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo é batizado. O apóstolo Paulo foi batizado para pregar a mensagem aos gentios. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a mensagem chegou até nós, a mensagem chega até você. Que Deus te abençoe, ilumine a tua vida, para que você continue entendendo cada vez mais sobre as profecias que Deus tem escrito, tem profetizado através dos seus servos, os profetas, para cada um de nós. Que Deus ilumine a tua mente, te abençoe. E a partir desse ano, que 34, que o apóstolo Paulo se converteu, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e pregou a mensagem a todas as pessoas. E chegou até o nosso tempo. E a partir desse ano 34, para se completar a profecia, a grande profecia, que está escrita no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Sobre essa profecia a gente vai continuar no próximo vídeo. Eu falei hoje sobre as 70 semanas, que vai do ano 457 até o ano 34 depois de Cristo, com a conversão do apóstolo Paulo. Essa é a profecia das 70 semanas, onde tem uma semana, 7 semanas, são 49 anos, que foi a restauração dos muros de Jerusalém por rei Artaxerxes. Tem as 62 semanas, que chegou até o ano 27, com o ungido sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E a outra semana, que Jesus iria morrer, na metade da semana, se dá ao ponto que ele é batizado do ano 27 até o ano 31 depois de Cristo, e ela termina no ano 34 com a conversão do apóstolo Paulo. Que Deus ilumine a tua mente e te abençoe. E a partir do ano 34 até o ano de 1844, nós iremos ver no próximo estudo, se Deus permitir. Deus te abençoe, ilumine você e te aguardo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.